Olá, turma, vamos para a terceira questão, tá? Fernanda Brito contratou você para prestar uma consultoria para a realização de uma promessa de compra e venda de bem imóvel. Promessa de compra e venda. Então nós estamos tratando de contrato preliminar e não contrato de compra e venda, tá? Muita gente já errou a questão de suma porque foi tratar sobre compra e venda. Lembrando, nós ainda não estudamos o contrato de compra e venda pormenorizada. Então, eu não ia abordar na questão sobre o contrato de compra e venda. Eu estou tratando sobre a promessa de compra e venda, que é o contrato preliminar. Então, até pela situação do que nós estamos estudando, você saberia que não era um contrato de compra e venda, mas a promessa, um contrato preliminar, tá? A realização de uma promessa de compra e venda de bem imóvel junto à incorporadora imobiliária de Afogados da Engazeira. Ela quer saber se a promessa de compra e venda do bem imóvel precisa ser feita por escritura pública, se precisa ser registrada ou não e quais as consequências do registro ou de sua ausência. Além do que, quer saber o que pode ser exigido da incorporadora em um eventual descumprimento do contrato preliminar com registro e se estiver sem o registro. Como advogado, deu seu parecer fundamentando na doutrina, na legislação e na posição do STJ sobre o tema. Então, antes de mais nada, nós estamos tratando de um contrato preliminar. Se nós estamos tratando de um contrato preliminar, o que é que você deveria fazer? Abrir o Código Civil e ir lá para o artigo 462, que trata sobre o contrato preliminar. O que é que diz lá o caput do artigo 462? Se você escrevesse lá, Ctrl F, abrindo o código e botasse contrato preliminar, você abriria no artigo do 462 e nos nossos slides também, o slide número 17. O que é que diz o caput do artigo 462? O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Então, o que é que está dizendo o 462? Que todos os requisitos lá do artigo 104 do Código Civil, que estabelece a validade do negócio, que estabelece o agente capaz, o objeto lícito possível e determinável e a forma prescrita ou não em lei, todos essas condicionantes esses requisitos precisam ser avaliados, precisam ser levados em consideração para o contrato preliminar, com exceção da forma. Então, muita gente foi lá para o artigo 108 do Código Civil, o artigo 108, que estabelece a obrigatoriedade da escritura pública, para os contratos que estejam, que versem sobre constituição, modificação, transferência para os bens imóveis acima de 30 salários mínimos. Verdade, se nós tivermos um contrato de compra e venda ou qualquer tipo de outro contrato, doação, permuta, comodato, que tenha um valor superior a 30 salários mínimos, é preciso da escritura pública. Mas, se você ouvir o galo cantar sem saber aonde, você vai simplesmente dizer que precisa de escritura pública. Mas, se você ouvir o galo cantar e foi buscar na fonte o que é que ele está cantando, o que é que ele está dizendo, você vai ver o artigo 108 que ele diz o seguinte: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente do país. Ou seja, o artigo 108 diz que se a lei não dispor ao contrário, é que a escritura pública vai ser necessária para a validade daquele negócio jurídico. No entanto, o que é que diz o 462? O artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Ou seja, para o contrato preliminar, não precisa da escritura pública, mesmo que sejam imóveis acima de 30 salários mínimos, tá? Não precisa da escritura pública para a promessa de compra e venda. Por quê? Porque a promessa de compra e venda, ela é um contrato preliminar. O contrato preliminar tem a sua previsão expressa no artigo 462 e seguintes. E no 462 ele excetua quanto à forma.
O que é uma escritura pública? Escritura pública é um documento que atesta a vontade das partes perante o tabelião. Então a escritura pública ela é feita no cartório de notas, como eu disse a vocês. Então você tem uma pessoa e tem outra, e elas resolvem fazer um contrato, elas podem fazer através de um instrumento particular, ou seja, elas fazem entre elas com a presença de duas testemunhas, ou pode ser feita através da escritura pública, ou seja, as partes vão perante um cartório, vão perante o tabelião no cartório de notas e dizem, olha, nós queremos fazer a promessa aqui de compra e venda, e aí isso será feito através da escritura pública. Mas a lei diz que se a lei não dispuser em contrário, o artigo 108, se a lei não dispuser em contrário, aí sim é que será obrigada a escritura pública para imóveis acima de 30 salários mínimos. Mas veja que eu nem falei de valor de imóvel. Eu nem falei de valor de imóvel na questão. Mas o aluno diligente, preocupado, pode, como muitos alunos colocaram, que em razão do artigo 108 é preciso a escritura pública para compra e venda de bem imóvel. No entanto, como nós estamos tratando de uma promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar, que tem a sua previsão própria no artigo 462, excluindo a obrigatoriedade de ter a forma, porque a escritura pública é uma forma do contrato. Ao invés de você fazer entre as partes de forma particular, o artigo 108 estabelece a obrigatoriedade da forma ser através da escritura pública, desde que a lei não disponha de contrário. E a lei, nesse sentido aqui, do contrato preliminar, e nós tratamos disso, estabelece que o contrato preliminar ele precisa seguir todas as regras atinentes para a validade do contrato definitivo, com exceção da forma. Então, se é com exceção da forma, a promessa de compra e venda não precisa ser feita através da escritura pública. A escritura pública é uma forma. Então, a promessa de compra e venda pode ser feita também entre particulares. Basta observar que muitas dessas promessas de compra e venda que vocês fazem na Caixa Econômica, nos bancos, você não faz através da escritura pública. Você assina ali, junto com o banco, aquele documento, aquela promessa de compra e venda, sem precisar ir para o cartório, para a promessa. Então, a promessa de compra e venda de bem imóvel, ela não precisa ser feita através da escritura pública, mesmo que seja superior a 30 vezes o valor do salário mínimo. Isso para o contrato preliminar. Nós já vimos que nós temos negociações preliminares, contrato preliminar e o contrato definitivo. Nós temos fases para a formação dos contratos. Então, o contrato preliminar é o que a gente chama de pré-contrato, né? Que muitas vezes as pessoas chamam de contrato de gaveta ou pré-contrato. Então, esse contrato preliminar, no caso da promessa de compra e venda, não precisa ser feito através de escritura pública, mesmo que seja superior a 30 salários mínimos. Então, o aluno precisaria colocar essas questões, que não precisa ser através de escritura pública, tendo em vista que o 462 diz que, exceto quanto à forma, é que os outros requisitos precisam ser atendidos. Então, a promessa de compra e venda não precisa ser feita por escritura pública, mesmo que seja um bem superior a 30 vezes o salário mínimo, porque nós estamos tratando de contrato preliminar e não da compra e venda. A compra e venda, sim, precisa ser feita, porque a compra e venda tem artigo próprio. Aqui nós estamos tratando de contrato preliminar. Um outro detalhe que precisa ser observado é que, se nós estamos diante de um contrato preliminar, o artigo 463, que é o artigo seguinte ao 462, estabelece no parágrafo único que o contrato preliminar deve ser levado ao registro competente. Levar ao registro competente não é escritura pública. Escritura pública é a forma como aquele contrato está sendo feito. Ou seja, está sendo feito na frente de um servidor público, na frente do tabelião, que goza de fé pública. O registro competente que trata o parágrafo único do 463 é o registro feito no cartório de imóveis, tá? E nós tratamos disso dizendo que, apesar do 463 estabelecer no parágrafo único a obrigatoriedade do contrato preliminar, todos os contratos preliminares, eu não estou falando só da promessa, estabelecer que todos os contratos preliminares precisam ser registrados no registro
competente, no registro adequado, e isso vale, por exemplo, para os bens imóveis, o registro do cartório de imóveis, ou, por exemplo, para um pré-contrato entre jogadores, o registro na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, né? Por isso que ele fala em registro competente, vai variar de acordo com a natureza do contrato. Nós já vimos que para a promessa de compra e venda, nós temos duas hipóteses. Se essa promessa de compra e venda, que não é o contrato de compra e venda, é a promessa, ela for registrada, se ela for registrada no registro competente, ou seja, no cartório de imóveis, ou seja, independente de ser por escritura pública ou instrumento particular, nós estaremos direito de um direito real sobre o imóvel, um direito real à adjudicação compulsória. Ou seja, se aquela promessa de compra e venda de bem imóvel for registrada no cartório de imóveis, ela valerá perante todos, erga omnes, ou seja, a parte que o promitente vendedor não poderá fazer mais nenhuma promessa de compra e venda com qualquer outra pessoa daquele bem, daquele imóvel, e o promitente comprador terá como direito, se a outra parte não cumprir, uma ação para obrigar, uma obrigação de dar o imóvel. Ou seja, o vendedor, o promitente vendedor, ele passa a ter uma obrigação de dar, ele precisa entregar o imóvel, porque sobre aquele imóvel já existe uma promessa de compra e venda registrada, estabelecendo a obrigatoriedade de dar aquele imóvel. Se essa promessa de compra e venda não for registrada, aí nós estaremos diante de um contrato preliminar, e se nós estivermos diante de um contrato preliminar, o produto desse contrato preliminar é o contrato definitivo. Então, se as partes, por exemplo, fizerem a promessa de compra e venda e não fizerem um registro, nós estaremos diante de um contrato preliminar. Se as partes não fizerem um contrato definitivo, que no caso é a compra e venda, o que é que o promitente comprador terá direito? Ele terá direito a entrar com ação para que o juiz obrigue aquela outra parte a fazer o contrato definitivo. Então nós temos duas hipóteses. Se a promessa de compra e venda for registrada, né, no cartório de imóveis, eu já superei a discussão de escritura pública, tá? Aqui a gente está falando de registro. Se a promessa de compra e venda de bem imóvel for registrada no cartório de imóveis, nós estaremos diante de uma obrigação de dar e diante de um direito real do promitente comprador perante o imóvel. Se aquela promessa de compra e venda de bem imóvel não for registrada, nós estaremos diante de um contrato preliminar e uma obrigação de fazer, ou seja, o promitente vendedor ele terá como obrigação a feitura do contrato definitivo, que aí sim será a compra e venda. Nós tratamos disso ali no artigo 17, no slide 17, onde tratamos do contrato preliminar. Então, resumindo a toada, eu precisaria que você relacionasse todos esses elementos. Falasse da obrigatoriedade ou não da escritura pública, que nesse caso não é obrigatória, porque a forma do contrato preliminar não precisa ser idêntica à forma do contrato definitivo, e essa disposição do artigo 108 é para os contratos definitivos. Então, quanto à forma, não precisaria seguir a regra do artigo 108. Por quê? Porque o próprio artigo 108 diz que se a lei dispuser o contrário, não precisará seguir a regra lá da escritura pública. Então, a gente precisaria primeiro discutir isso, de que não precisaria da escritura pública, porque o 462 excetua como requisito de validade a questão da forma. E a segunda discussão dizer que se houver a promessa, se a promessa de compra e venda de bem imóvel for registrada, nós estaríamos diante de uma obrigação de dar, do direito real à adjudicação daquele imóvel. Se nós estivéssemos diante de uma promessa de compra e venda de bem imóvel que não for registrada, nós estaríamos diante de um contrato preliminar, que a obrigação seria a feitura de um contrato definitivo.
A consequência do não registro da promessa de compra e venda do bem imóvel é a possibilidade, por exemplo, do vendedor, do prometente vendedor, realizar uma promessa de compra e venda de bem imóvel com outras pessoas. A mesma coisa vale para os jogadores de futebol. Se esse pré-contrato contrato preliminar não for registrado, não quer dizer que não vale. Vale, mas vale perante apenas as partes. Isso significa dizer que se as partes não cumprirem, a outra parte será obrigada a fazer o contrato definitivo. Mas como ele não foi registrado, aquela promessa ou contrato preliminar, isso significa que o jogador poderia assinar um pré-contrato com outros clubes. Ou que o vendedor poderia fazer um pré-contrato, um contrato preliminar, uma promessa de compra e venda de bem imóvel com outros compradores. Tá? Então a diferença básica é essa. Se houver registro, nós estaremos diante de um direito real de imóvel, né, um direito real sobre o imóvel, direito real à adjudicação compulsória daquele imóvel, erga omnes, oponível a todos, inclusive aos terceiros, e uma obrigação de dar. Se nós estivermos diante de um contrato preliminar que não foi registrado, nós estaremos diante de um contrato que vai ter efeitos apenas interpartes, perante as partes, sem poder ser oposto ao terceiro, tá? E aí, no slide 18, eu trago lá o enunciado 30 do Conselho de Justiça Federal. A disposição do parágrafo único do artigo 463 do Código Civil, que estabelece a obrigatoriedade do registro, deve ser interpretada como fator de eficácia perante terceiros. Foi justamente isso que eu disse. Se houver o registro, vale perante terceiros. Se não houver o registro, vale, mas vale apenas entre as partes. Como é que isso funciona na prática? Isso significa dizer que se a promessa de compra e venda for registrada, o vendedor, o prometente vendedor, não pode fazer uma outra promessa de compra e venda com um terceiro, porque sobre aquele bem já existe um direito real de adjudicação do prometente comprador. Se aquela promessa de compra e venda não for registrada, significa dizer que aquele contrato vale apenas entre as partes e o prometente vendedor está livre para negociar aquele mesmo imóvel com outra pessoa, ou no caso do jogador de futebol, negociar com outros clubes, tá? E, por fim, uma outra diferença entre a promessa de compra e venda de bem imóvel registrada, que nesse caso nós teríamos aí um direito real de adjudicação, um direito real do imóvel, é que no caso não há possibilidade de resolução via perdas e danos, não há possibilidade de desistência daquele negócio jurídico, de você resolver o negócio jurídico com perdas e danos. Já no caso do contrato preliminar, a promessa de compra e venda que não foi registrada, pode sim ter perdas e danos em razão do não cumprimento da obrigação de fazer o contrato preliminar, o contrato definitivo. Isso está lá previsto, inclusive, no artigo 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, ou seja, não fizer o contrato definitivo, porque executar o contrato preliminar significa fazer o contrato definitivo, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir as perdas e danos. Então, recapitulando, se nós tivermos uma promessa de compra e venda de bem imóvel que não for registrada, então nós estamos diante de um contrato preliminar. Significa que ela vale apenas entre as partes, não é oponível a terceiro. Significa também, como outra consequência, que se a outra parte não fizer o contrato definitivo, que é a obrigação de fazer, aquele contrato poderá ser considerado desfeito e resolvido através das perdas e danos. Ou o comprador, o prometente comprador, pode entrar na justiça pedindo que o juiz obrigue aquela outra parte a fazer o contrato definitivo. Já se a promessa de compra e venda de bem imóvel for registrada, nós estaremos diante de um direito real sobre imóvel, né, com adjudicação compulsória, e isso significa dizer uma obrigação de dar, não podendo ser mais considerado desfeito aquele contrato, nem resolvido pelas perdas e danos, pois nós não estamos tratando mais de obrigações pessoais, mas de um direito sobre o imóvel. Perdas e danos nós estaríamos tratando se houvesse direitos pessoais, subjetivos envolvidos naquela questão, tá? Então, o que é que eu precisava de vocês era tratar dessas questões
primeiro da escritura pública, depois dizendo as diferenças do registro ou não do registro, deveria tratar também da súmula 239 do STJ, que estabelece que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, aquilo que eu já disse a vocês, não precisa que haja o registro, mas se houver o registro, nós estaremos diante de um direito real à adjudicação. E esse direito real à adjudicação está lá previsto nos artigos 1225, inciso 7, e 1417 e 1418.